Boa noite, nós estamos aqui na última palestra do 24º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e eu tenho o prazer de estar aqui com o Dr. Roger Souza de Paula. Ele é bacharel em Ciências da Computação pela Unesp, mestre e doutor em Engenharia Elétrica pela Unicamp. Atualmente é pesquisador de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Direito da UNB, com o tema de soberania digital em redes de comunicações móveis. Ademais, ele ocupa o cargo de auditor federal de controle externo do TCU, realizando auditorias nas áreas de telecomunicações, serviços postais, radiodifusão e serviços digitais. Ele falará sobre o tema do papel do TCU no acompanhamento da regulação de telecomunicações e casos exemplares. E eu gostaria de agradecer aqui em público a gentileza e a disponibilidade do Dr. Roger Souza, que, de forma honorífica, se dispôs a participar do evento e fechando esse 24º ciclo. Então, é um prazer tê-lo aqui e a palavra é toda sua. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui, o convite do professor Márcio. Eu não sabia que a minha era a última palestra, até fiquei agora com a grande responsabilidade aqui, mas obrigado, tá? Vou iniciar a apresentação aqui. Eu combinei com o professor Márcio, né, de quem tiver alguma pergunta, né, pode ficar muito à vontade aí de fazer no decorrer, né, que ele vai sinalizar, né, aí para a gente, vocês ficam à vontade aí. Tá aparecendo a apresentação? Ainda não. Não, né? Vai ficar carregando aqui, olha. Agora vai. Estamos vendo. Sim, né? Isso. Bom, então o título, né, como o professor Márcio comentou aí, é o papel do TCU, né, no acompanhamento da regulação de telecomunicações e casos exemplares, tá? Essa aqui é a agenda que eu preparei para hoje, né? Vou fazer uma breve, assim, o professor Márcio já me apresentou, né, mas eu só vou complementar com algumas informações. Depois a gente vai passar por alguns conceitos básicos, né, de controle externo, falar um pouquinho o que são os tribunais de contas, né, o que o Tribunal de Contas da União faz. Eu sei que tem muitas pessoas que são da área de direito, né, provavelmente já tem uma grande quantidade de informação, mas, né, quero aprofundar um pouquinho mais. Falar um pouco aqui da estrutura da aula de comunicações, né, que é a unidade onde eu estou lotado e faz a fiscalização da regulação das telecomunicações. E falar o objeto aqui da palestra, né, que é a fiscalização do setor de telecomunicações, né, do Brasil, né. Bom, como o professor Márcio bem pontuou, né, eu sou formado em ciência da computação, né, tenho mestrado, doutorado em engenharia elétrica e atualmente estou fazendo pós-doutorado em direito na UNB. Minha experiência profissional, eu passei por 3 órgãos públicos, né, então, primeiro no Tribunal Superior Eleitoral, né, como analista judiciário, né, na área de TI. Na CGU, como auditor federal de finanças e controle, né, trabalhei na área de TI, nas áreas de corregedoria e ouvidoria, né, e desde que eu ingressei no TCU, eu estou trabalhando especificamente nessa área de telecomunicações e áreas correlatas, né, que eu vou comentar com vocês. Hoje, os meus principais interesses, né, lá na de comunicações é auditoria governamental, né, regulação, políticas públicas, ciência de dados, né, modelo de negócio, telecomunicações, tecnologias digitais e inclusão digital, né. E aqui eu queria mencionar, né, o livro que eu publiquei o ano passado, né, que foi decorrente da pesquisa de doutorado, que esse livro pela editora Dialética, né, que é o Controle das Políticas Públicas de Telecomunicações, Teoria e Prática. Né, está em coautoria com o meu orientador de doutorado lá da Unicamp. Bom, falando na parte 2 aqui, um pouquinho dos conceitos básicos sobre controle externo, né. Então, para iniciar, né, segundo, né, o professor Eli Lopes Meireles, né, o controle, né, seria a faculdade, né, de vigilância, orientação e correção que
que um poder, órgão, autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro, né? E a base legal, né, que a gente tem, né, conhecimento, foi lá no Decreto-Lei, né, 200 de 67, né, onde foi disposto, né, que as atividades da administração federal, elas obedecerão aos seguintes princípios, né, planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e o controle, né. Aqui só um detalhe com o controle com acento, né, circunflexo, né, ainda no português antigo, né. Bom, a origem do controle, né? Da onde que ela vem, né? Basicamente, ela vem decorrendo da subordinação hierárquica, né? Que a gente observa ali na administração direta, né? Então, por exemplo, entre a presidência, os ministérios, né? E da administração indireta, né? Que é onde tem a vinculação administrativa. Então, por exemplo, olhando o setor de comunicações, o Ministério das Comunicações exerce, né, o controle, né, sobre as suas entidades, no caso são a Telebrás, a Anatel e os Correios, né? Bom, alguns elementos intrínsecos aí do controle, né, basicamente são dois, né, que é a fiscalização, que é basicamente a verificação da atuação administrativa baseada em métodos, em técnicas, por exemplo, de auditoria, né, que a gente faz aqui no Tribunal de Contas, e a parte de revisão, né, onde a presença de correção de condutas administrativas, né, especialmente naqueles casos onde há algum tipo de infração, né, legal, né. E falando um pouco da abrangência, né, a abrangência do controle ali abarca toda a atividade administrativa, né, alcançando não só o poder executivo, mas como os demais órgãos, né, dos demais poderes, né, especialmente quando eles atuando ali na sua função tipicamente administrativa, né. E a principal finalidade, né, do controle, a gente pode dizer, né, de modo bem sintético, né, que é basicamente certificar, né, que a atuação administrativa ela seja pautada pelos aqueles princípios, né, que a Constituição coloca, da moralidade, legalidade, né, etc., né, que seja, né, que princípios são impostos à administração pública, né, e lembrando que o controle não é uma mera faculdade, e sim um poder dever dos órgãos que detêm a competência. Bom, dentro dos vários critérios de classificação do controle, né, existem quanto à natureza do controlador, né, que pode ser o controle administrativo, legislativo, judicial, quanto à natureza do controle, né, legalidade ou de mérito, quanto ao âmbito da administração, subordinação, vinculação, também quanto à oportunidade, né, se ele é prévio, concomitante ou posterior, também quanto à iniciativa, que é ofício ou provocado, né. Mas aqui, com relação aos tribunais de contas, o que mais importa aqui no dia de hoje é o critério relacionado quanto à extensão do controle, né? Então, a gente percebe o controle interno, né, basicamente aquele exercido, né, por órgãos de um poder sobre condutas administrativas produzidas dentro de sua esfera, né? Então, um exemplo mais comum, por exemplo, tem a Controladoria Geral da União, né, que ela faz o controle de todos os órgãos ali do Poder Executivo. Pode ser também dentro do mesmo órgão. Então, por exemplo, aí dentro da Universidade de Brasília tem, por exemplo, a unidade de auditoria, né? Então, ela faz o controle, né, dos atos contábeis ali de todas as subunidades da universidade. E o controle externo é justamente quando o órgão que está fiscalizando, né, se situa, né, em uma esfera diversa, né, onde a conduta administrativa está sendo controlada, né? E o exemplo mais típico são os tribunais de contas, né? Sejam eles federais, estaduais, municipais ou dos municípios, né? Bom, falar um pouco das instituições superiores de controle, né? Essas instituições, elas são órgãos públicos, tá, de um estado. Então, todos os países têm uma ISC, né, que a gente fala, e é aquela organização que ela exerce a mais alta função de auditoria do setor público, né, no país, né, de forma independente e objetiva, né? E quais são as principais competências, né, das ISCs, né? Então, basicamente, elas monitoram, né, todas as finanças públicas, né, do país, basicamente para garantir transparência, accountability, né, eficiência das operações governamentais. Ela avalia a implementação e eficácia de todas as políticas públicas, de todos os setores, né, basicamente realizando avaliações e auditorias. Elas também fornecem informações cruciais, né, para
possibilitar a alocação de recursos, né, impacto ambiental, social, econômico, né, para auxiliar a tomada, né, de decisões e, principalmente, promover a boa governança, que é um dos objetivos primordiais aí, né, que essas entidades detêm, né. Aqui falando um pouquinho do tipo de modelos de ISCs, né? Então, basicamente, existem três classificações, tá? O napoleônico ou judicial, que é onde, no país, a autoridade ela é basicamente formada por um tribunal de contas, ou um Cour des Comptes, que integra o sistema judicial ou administrativo, tá? Então, as características, basicamente, é a forte independência em relação aos demais poderes, tá? Executivo ou judiciário, né? O foco das atividades é bem focado no controle prévio, ou seja, antes da ação a ser fiscalizada acontecer, e além né, das funções de controle, ela tem muito a função as características, né, de ser função judicial, corretiva e sancionadora, né, que é típica de um tribunal mesmo, né? Então, os exemplos de países, né, que eu trouxe aqui são basicamente o Brasil, né, que é formado aqui pelo Tribunal de Contas da União, a França e o Portugal, né? O segundo tipo é o colegiado ou Controladoria Geral, né? Basicamente, a ISC ela é um colegiado, tá? Ou também um conselho gestor, e ela é formado por um determinado número de membros, né, que tomam as decisões em conjunto, tá? Então, as características principais são as decisões compartilhadas e consensuais, né, por ali, todos os membros. Aqui, geralmente, também tem um presidente, né, do colegiado. Nesse tipo de ISC também pode haver subcolegiados, né, para tratar questões temáticas, né, de auditoria. O foco dele já é no controle posterior, ou seja, depois que a ação ocorreu, né? E ela não tem a função judicial, né? Que ela é característica do modelo anterior, que é o napoleônico ou judicial, né? E aqui os exemplos que eu trouxe, né, são a Holanda, a Alemanha e o Japão. E o último tipo, né, que é o modelo Westminster ou parlamentar, é onde tem a ISC, né? Ela é basicamente a organização monocrática, né, chefiada por um auditor geral, que atua basicamente como auxiliar do parlamento. Então, ele é uma entidade das três, é a mais ligada ao parlamento. Então, as características básicas, né? Essa é isso, que ela basicamente fiscaliza as autorizações, né, que o parlamento tem, principalmente para as despesas, né, do país, além das contas anuais de governo e dos órgãos públicos, né? O foco maior é em auditorias financeiras e de desempenho, e ela também não tem a função judicial como o modelo napoleônico, né? E aqui os exemplos que eu trouxe aqui são os Estados Unidos, né, que é o GAO, né, que é a Austrália e o Reino Unido. Bom, como eu comentei, tem as ISCs, né, e existe também a Organização Internacional das ISCs, né, que é a Intosai, né. Essa Intosai, ela é uma entidade, né, que já tem alguns anos, né, ela foi fundada em 1953, né, e ela basicamente ela trabalha, né, para promover as normas de auditoria, boa governança e a dependência de todas as ISCs, né. Então, uma informação importante aqui, né, desde 1998, né, a Intosai ela possui um status consultivo especial junto ao Conselho das Nações Unidas, né, e, e ela basicamente ela tem a sede na Austrália, né, ela é formada por 195 membros plenos, ou seja, cada país, né, tem sua própria ISC, né, seja Tribunal de Contas, Controladoria Geral, etc. Ela tem 7 organizações regionais e 12 grupos de trabalho, né. E aqui eu trouxe o grupo de trabalho que interessa aqui para a gente, né, aqui no tema de telecomunicações, é esse WGISTA, né, que ele foca basicamente em telecomunicações, especialmente em redes 5G, 6G, inteligência artificial e aprendizado de máquina, né? Então, assim, cada ISC, né, ela compõe algum tipo de grupo de trabalho, né, desses 12 grupos de trabalhos da Intosai.
Bom, falando um pouquinho mais aqui, as principais tarefas, né? Então, só reforçando. Então, a edição de normas profissionais, né, para a auditoria pública, né, o desenvolvimento de capacidades, treinamentos, enfim, normas específicas, né? O compartilhamento de boas práticas, né, e expertise para os auditores e promover a boa governança e a maximização do valor, né? E aqui eu queria destacar também que existe um evento que ele é realizado a cada 3 anos, que chama INCOSAI, né, que é Congress INCOSAI, que ele tem esse objetivo, né, de promover o diálogo e o intercâmbio de informações, né. No Brasil, ela ocorreu a última edição em 2022, né, foi lá no Rio de Janeiro, e o próximo vai ocorrer na Indonésia, que é em 2028, né. Aqui a gente pode ver que existem, né, aquelas 7 organizações regionais que eu comentei com vocês, né, que é o LACEF, SAFROSAI, Arabosai, né, enfim. Bom, falar um pouco agora do Tribunal de Contas da União, né, ele é um dos órgãos, talvez mais antigos, assim, né, acho que do nosso país. Ele foi criado em 1890, né, ali como ministro Rui Barbosa. Ela basicamente, né, ela tem aquela função primordial, né, de fiscalizar a receita e a despesa, né, por meio de auditorias governamentais, né, baseadas nos princípios, né, de dependência, legalidade, ética, controle de qualidade e exatidão contábil, né. Aqui só é relembrar, né, que o titular do controle externo é o Congresso Nacional, né, e o TCU é basicamente o órgão técnico, né, do Congresso, né. E ele tem diversas competências, né, estão elencadas lá no artigo 71 da Constituição Federal. E, assim, dentre elas, né, eu trouxe aqui a missão do parecer prévio, né, sobre as contas do presidente da República e também o julgamento, né, das contas dos administradores públicos federais. Bom, aqui algumas características básicas, né? O TCU ele é formado por 9 ministros, né? 6 indicados pelo Congresso Nacional e 3 pelo presidente da República. O TCU possui 3 secretarias gerais, né? A CGSEX, que é a secretaria onde faz todo o trabalho, né, de fiscalização. A CGPRES, que é mais ligada ao presidente e ao plenário, né? E a CGDAN, que cuida ali da parte administrativa, né? Enfim. E hoje a gente conta ali aproximadamente 2.600 servidores, né? Sendo 1.700 auditores, né? No cenário internacional, só destacando aqui, o Brasil ele foi presidente da UNTOSAI, o mandato terminou o ano passado, né? E atualmente nós somos, né, o Brasil, né, junto com a França e a China, nós somos membros ali do Conselho de Auditores da ONU, né, até 2030, né. Outro ponto também que eu queria destacar é essa ferramenta Climate Scanner, né, que é uma ferramenta que estuda as transições de clima, né, no mundo, e o Brasil, né, aqui liderado pelo TCU, é que está basicamente liderando, né, o estudo, né, dessa ferramenta, né. Bom, falando um pouco da estrutura organizacional, né, então ele é formado pelo plenário, ali com os 9 ministros, né, 2 comissões, uma de regimento e jurisprudência, 2 câmaras, né. Além dos ministros, temos os ministros substitutos, né? Existem previstos 4 no regimento, mas atualmente nós temos só 3, né? E essas são as 3 secretarias que eu comentei anteriormente com vocês, né? Bom, os instrumentos de fiscalização, basicamente, né, são 5, né? O primeiro, que é o levantamento, né, que é basicamente conhecer o funcionamento dos órgãos, né, identificar objetos de fiscalização, avaliar também a viabilidade, né, de fiscalizações. A auditoria, acho que é o mais conhecido, né, de todos, né, onde o TCU ele faz o exame de legalidade e legitimidade dos atos, né, ele avalia o desempenho dos órgãos e também subsidia a prestação dos atos sujeitos a registro. Já a inspeção é basicamente para suprir, desculpa, omissões ou lacunas, esclarecer dúvidas. O acompanhamento, que é basicamente uma auditoria para e passo ali, né, onde o TCU acompanha ali as medidas tomadas desculpa, acompanha o desempenho, os atos de gestão de um órgão determinado
período de tempo. E o monitoramento geralmente é quando a auditoria ou algum outro trabalho ocorre e o TCU vai verificar se realmente ali o órgão cumpriu ou não nas suas deliberações, né? As auditorias, elas basicamente são classificadas em três tipos, né? De desempenho, de conformidade e financeira, né? Aqui no caso das telecomunicações, né, a que a gente mais utiliza realmente é de desempenho, né? Bom, falar um pouco aqui da estrutura da Audiocomunicações, né? Bom, como eu comentei com vocês, a CGSEX é a secretaria que cuida da fiscalização dos temas aqui no âmbito do TCU. Basicamente, ela é dividida em temas, né? Então, por exemplo, o TCU fiscaliza o setor de educação, né? Então, temos a aula de educação, o setor de saúde, temos a aula de saúde, né? A Audiocomunicações, ela está dentro ali da CSEX Energia, né? A CSEX Energia, basicamente, ela é responsável por quatro grandes temas, né? Que são as comunicações, a energia elétrica, né? A petróleo e a mineração, né? E as duas últimas secretarias que foram criadas foi a CSEX Consenso, né, que é para realizar soluções consensuais, né, no âmbito do TCU, e a CSEX Sono, né, que foi criada depois que o TCU passou a integrar, né, aquele Conselho de Auditores da ONU, que eu comentei anteriormente, né. Aqui falando um pouquinho das competências da audiocomunicações, né, eu sei que o objeto aqui da palestra de hoje são as telecomunicações, né, mas a gente fiscaliza também outros temas, né? Então a gente fiscaliza 5 temas, basicamente: telecomunicações, radiodifusão, né, a inclusão digital, serviços digitais e os serviços postais também, né? E se a gente fosse dividir assim, quais parâmetros, né, o que a gente mais avalia aqui são três coisas, né? São as políticas públicas em si, né? Onde a gente vai acompanhar as políticas, os programas, né? Que os órgãos, principalmente ali os ministérios, né? Desenvolve ao longo, né, do seu plano, geralmente 4, 5 anos, né? A parte de regulação, né? E basicamente ali com foco ali nas agências reguladoras, né? Então, cada unidade técnica vai ter a sua própria agência reguladora vinculada, né? No caso aqui, da Audiocomunicações, a Anatel, e também a infraestrutura, né? Que, como a CSEX Energia é uma secretaria típica, né, de infraestrutura, né? Avaliando a energia elétrica, né? Petróleo, então, a Audiocomunicações, um dos focos dela, né, os seus trabalhos é avaliar a infraestrutura, né, capaz de assegurar o cidadão, né, de realmente pertencer ali à sociedade, né, seja né, uma criança que está lá na escola rural poder utilizar a internet, né, uma pessoa também lá, sei lá, no sul poder receber uma carta, né, enfim. E as entidades, né, que estão jurisdicionadas aqui, no nosso caso, é o Ministério das Comunicações, né, e suas três entidades vinculadas, né, que é a Telebrás, os Correios e a Anatel. Bom, falando rapidamente aqui da estrutura de comunicações, ela tem um auditor-chefe, né, duas diretorias, dois assessores, né, a equipe ela é formada 22 auditores hoje, basicamente a formação acadêmica multidisciplinar, então tem colegas lá com formação em engenharia elétrica, ciência da computação, comunicação social, administração pública, física e direito, né? Bom, os trabalhos das unidades, né, do TCU, geralmente elas tomam forma, né, em forma de relatórios, né, que eu acho que a maioria do pessoal, né, do cidadão conhece, né? Então, os relatórios geralmente são um daqueles 5 tipos, né, que eu comentei anteriormente. Então, por exemplo, esse último relatório aí dos Correios, né, foi um acompanhamento que a gente fez, inclusive ele está para ser julgado ainda. Esse segundo aí foi o trabalho que a gente fez em cima do edital do 5G lá em 2021, né, nossa unidade aqui fez. O terceiro aí também foi um outro relatório de acompanhamento sobre todos os procedimentos que o Ministério das Comunicações realiza sobre a outorga de radiodifusão em parceria lá com o Congresso Nacional. E sobre a inclusão digital, esse foi um dos últimos trabalhos também, esse foi uma auditoria operacional, que inclusive ele rendeu, né, um seminário, né, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente aí, justamente agora.
que esse seminário, né? Dependendo do trabalho que a gente, né, que o TCU realiza, a IOBA, não só de comunicações, mas todas as unidades, ele realiza eventos, né? Seja para conversar com a sociedade, seja organizações, seja né, universidade, corpo acadêmico, empresas, né, enfim. Então, essa auditoria que a gente fez de inclusão digital, que ela finalizou o ano passado, teve uma repercussão muito grande, né? E a gente acabou realizando um seminário internacional, né, de inclusão digital, foi ali em setembro do ano passado. Ele foi transmitido ao vivo, né? Então, ele foi muito importante, porque a gente, né, convidou representantes de organizações, né, do pessoal da academia, pessoal do NIC BR, enfim, foram várias entidades que participaram desse evento. Bom, na área de comunicações não é muito comum, né? Acho que outras unidades é mais comum, mas a gente, de vez em quando, a gente visita, né, em loco, né, dependendo do que a gente vai fiscalizar. Essa visita a gente fez aqui no Comar, acho que para quem é de Brasília, não sei, talvez conheça, no Comar 4. Então, a gente visitou a sede lá, onde é o centro de operação, né, de operações espaciais, né, que tem um site primário aqui em Brasília, o secundário é lá no Rio, e o SGDC, né, basicamente ele é controlado pela Telebrás e também pelo Ministério da Defesa. Então, a gente estava fazendo um trabalho sobre satélites e a gente, né, acabou visitando, né, lá a estação, foi bem legal lá, conhecendo todas as instalações, né, enfim, a convite da Telebrás. Bom, a autocomunicações também não é muito comum, mas a gente realiza trabalhos coordenados, né, com outras unidades técnicas do TCU. Então, esse do lado esquerdo aqui foi um trabalho que a gente fez contra golpes digitais, especialmente ali contra pessoas idosas, né, junto ali com a Audidefesa. E esse trabalho da direita, né, que foi um trabalho que foi até modelo, assim, que foi sobre a avaliação da estrutura de 4 agências reguladoras, né? Então, um trabalho que a CSEX Energia capitaneou, né, basicamente ali sobre as 4 agências, a ANEEL, a ANP, a Anatel e a ANM, ele vai servir de modelo, né, para as próximas auditorias das agências reguladoras, né, que estão se realizando nesse momento. Bom, agora, falando agora realmente do tema aqui da palestra, né, depois dessa introdução, né? Bom, comentando aqui alguns números aqui do setor de telecomunicações, né? A gente, no ano de 2025, a gente notou que houve 34,6 bilhões, tá, de investimentos internos e 39 bilhões de dólares, né, investimentos estrangeiros. A respeito ali dos editais, né, o edital 5G, ele foi né, o maior edital, assim, de valor que arrecadou mais valores da América Latina, né? Só de compromissos, né, foram 47 bilhões, né, de reais do leilão de 5G em 2021. E recentemente, né, o leilão de 700 MHz, né, que foi lançado pela Anatel nesse mês, ele arrecadou 2 bilhões de compromissos, né? É também um dos setores que tem maior arrecadação tributária, né? Basicamente ali 60 bilhões por ano, seja ICMS, FUSH, do Fistel. O setor de telecomunicações, de acordo com dados oficiais, ele compõe basicamente 6,5% do PIB, né, em 2024. Alguns números também do setor telecom, né? Hoje, basicamente, o serviço de comunicação móvel, né, que é o SMP. Hoje a gente tem quase 270 milhões, né, de linhas móveis ativas, né, sendo, assim, grande parte ainda em 4G, embora o 5G ainda esteja em fase de implementação ainda no Brasil. E também é um setor que gera, por ano, né, 527 mil postos, né, de emprego direto no setor. Bom, falando um pouco assim dos objetivos das fiscalizações, né, no setor de telecomunicações pelo TCU, né? Então, basicamente, é expandir a internet com ampla cobertura, tarifas razoáveis, né, para os cidadãos conseguirem utilizar, qualidade, né? Não adianta nada
a pessoa ter a internet ali, mas o sinal ser ruim, ou de baixa qualidade, né? O acesso universal, que é basicamente expandir para todos os confins do país aí a questão do acesso. Também garantir uma infraestrutura adequada, né, para seja via satélite, comunicação móvel, telefonia fixa, né, enfim. E também analisar, né, as conformidades e a sustentabilidade dos modelos de concessão, né, dos serviços, né, especialmente aqueles que o Ministério, né, implementa aí junto com a Anatel, né? Só lembrando que o Ministério das Comunicações, ele que é o órgão competente por executar as políticas, né, públicas em si, e a Anatel basicamente executar, né, as políticas que o MCOM, né, se propôs a fazer. Bom, aqui dentro do TCU, né, se a gente fosse dividir ali os nossos trabalhos de fiscalização no setor de telecomunicações, basicamente a gente fiscaliza políticas públicas, né? Então, o exemplo que eu trouxe aqui foi uma auditoria lá em 2009, né? Eu acho que o foco aqui do tribunal, ele começou, anteriormente, era muito focado nas políticas públicas, né? Agora a gente está, assim, ele variando um pouco mais, parte de regulação, então a gente, óbvio, né? Acaba que o serviço público, ele padece, ou seja, tem muito trabalho a fazer e poucos servidores. Acaba que a gente, né, tenta focar realmente naquilo que vai ter maior impacto, né, para a população. Então, mas o principal cerne das nossas fiscalizações, com certeza, são políticas públicas, né? Aí é o que eu trouxe esse exemplo de trabalho que a gente fez lá da aplicação dos recursos do Funtel, lá em 2009, né? O segundo ponto é da regulação em si, né? Ou seja, a gente trabalha diretamente fiscalizando o que a Anatel faz, né? Muito ali no trabalho de parceria, né? De tentar realmente melhorar e alavancar o setor de telecom. Então, esse trabalho que a gente fez foi um relatório de monitoramento, né? Da, dos bens reversíveis, né? Que ficou muitos anos aí, né? Na mídia, né? Enfim. Outro trabalho super importante que a gente faz é sobre as autorizações de radiofrequências, né? Então, assim, todo edital que a Anatel vai lançar no mercado, sempre eles têm que mandar a minuta, né, do edital para a gente ver as fases de planejamento, ver questões da competitividade, se não está ferindo a competitividade, ver questões dos compromissos, né? Se realmente aquilo vai ser de bom grado para a população, se vai ser factível, né, implementação. Então, o exemplo que eu trouxe aí foi a nossa última fiscalização, né, sobre radiofrequência, né, que foi sobre o edital do 700 MHz que a Anatel realizou aí, esse mês. Bom, outros assuntos também, a gente recebe também, não só de comunicações, mas todas as unidades, muitas denúncias, né, de irregularidades, então pode vir denúncia de cidadão, né, de algum parlamentar, já recebemos bastante também. Então, uma que a gente autuou, que decorreu aí de um deputado, né, da Câmara, né, foi esse trabalho que a gente está indo em curso, né, que é basicamente analisar como que está sendo, né, realizada a aplicação dos recursos pela AF, né, que é responsável pela execução dos compromissos, né, do 5G. Né? É um trabalho que começou agora, né, e tem previsão para a gente terminar, talvez, acho que lá em outubro, né, mais ou menos esse ano, né. Outro tipo de trabalho que a gente tem recebido bastante aqui foi essa questão das soluções consensuais, né, basicamente, quando tem alguma disputa mais entre, não só a agência reguladora, né, mas e algum operador, né, então, basicamente, o tribunal tem funcionado aí como órgão, né, ali para tentar pacificar a situação, né. Então, nós já recebemos aí 4 SCCs, né, soluções consensuais, né. Essa primeira foi a da Oi, né, não sei se alguns de vocês acompanharam, mas depois que a Oi pediu falência, então foi um processo que realmente, né, a Anatel achou melhor intervir, né, junto com a Oi. Mas basicamente essas soluções, assim, elas são de competências de uma daquelas secretarias que eu comentei lá na estrutura hierárquica do TCU, que é essa SEX Consenso, né? Basicamente
esses tipos de fiscalização, elas são realizadas pela SESEX Consciência e sempre tem uma participação da unidade finalística, né? Então, por exemplo, todas as SCCs que vieram para aqui, para a Audiocomunicações, foram relacionadas ao tema de telecomunicações. Então, elas né, têm a competência de autuar o processo, né, de fazer chamar todo mundo para a mesa, né? Então chama, por exemplo, nesse caso aqui, chamou a Anatel, chamou o Ministério das Comunicações, chamou, né, a parte jurídica da Oi, né? Chamou aqui a gente também. Então, para ouvir todo mundo, né? O que realmente, o que está impactando aqui, o que pode ser melhor para o setor, né? Então, esse é um tipo de fiscalização que tende a aumentar não só na audiocomunicações, mas em todas as outras unidades no âmbito do tribunal. Aqui eu trouxe 2 estudos de casos. A nossa última auditoria né, aqui no setor de telecomunicações, que é a auditoria do Curso Brasil, e também sobre as prorrogações, né, das autorizações de radiofrequências. Não sei se alguém tem alguma pergunta, tá aqui. Eu acho que não, né, professor? Tá tranquilo, né? Que é muito conteúdo, assim, estou tentando passar de uma forma mais rápida aqui, mas... Até agora ninguém levantou a mão, mas Tá. é porque acho que o caso é que vai começar agora, né? Isso, Então, vamos lá, pessoal. Bom, essa auditoria, tá? A gente terminou ela aqui esse mês, inclusive, tá? Ela já subiu para o ministro relator. Então, basicamente, né, é uma auditoria para avaliar o custo Brasil no setor de telecomunicações, né? Então, o objetivo dela é avaliar como os encargos, né, as burocracias e os custos adicionais que impactam os pequenos provedores da internet no Brasil. O relator, né, o ministro Antônio Anastasia, né, ela foi realizada de novembro, né, até maio desse ano, né. As unidades fiscalizadas foi o Ministério das Comunicações e a Anatel. E o objetivo, como eu comentei isso com vocês, né, é basicamente analisar, né, as barreiras de infraestrutura, mercado e competição, financiamento, regulação e políticas públicas que afetam as PPPs, né, que são as prestadoras de pequeno porte, né, no Brasil, né. Essas barreiras, né, que basicamente compõem, né, o custo Brasil, no trabalho, né, a gente verificou que a gente desenvolveu 2 questões de auditoria, né? Basicamente, quais são as barreiras, né, principais que afetam os PPPs? E a segunda, né, quais os instrumentos, né, de política, né, existentes têm sido operacionalizados de forma a reduzir o custo Brasil, né, para esse tipo de empresa, né? Aí, basicamente, condução do trabalho, né? A equipe fez uma revisão bibliográfica, né, ali na literatura acadêmica, regulatória e setorial das telecomunicações. Foi feito um levantamento das bases públicas da Anatel, IBGE, o BNDES, os órgãos reguladores. Foi feita uma pesquisa ali, um questionário aplicado a 216 respondentes, né, de pequenos provedores em todo o Brasil. E também foram feitas entrevistas, né, com representantes do setor, reguladores da Anatel, né, e outros especialistas das comunicações, do setor de telecomunicações. Bom, mas o Curso Brasil, o que seria isso, né? Esse conceito ele não é direcionado só para o setor de telecomunicações, né? O Curso Brasil ele diz respeito a todos os encargos, né, e ineficiências e barreiras estruturais, né, que oneram a atividade econômica do país, né? Então, por exemplo, se vocês entrarem lá no Curso Brasil, né, no site Curso Brasil, tem várias atividades lá. Então, por exemplo, aquela empresa que opera no setor de gás natural, né, aquela empresa que opera ali no mercado de ferroviário, né? Então, e um das iniciativas, né, que estão sendo estudadas lá é justamente a expansão da banda larga, né? Então, o trabalho, basicamente, ele concentrou nisso, né? De estudar esses encargos, né, as ineficiências do Curso Brasil para o setor de telecomunicações, né? E, assim, independente de qual iniciativa, né, está sendo estudada, né, o curso Brasil é formado por essas 12 dimensões, né, que estão aí nessa figura que é conhecida como mandala, né? E cada dimensão dessa, ela tem um custo estimado, né, de
de barreira ou ineficiência ali que impede, né, a pequena empresa participar do mercado, né? E esse custo estimado, né, por ano foi encontrado ali de 1,7 trilhões, né, de reais, né? E no setor de telecomunicações, né, o custo Brasil, principalmente, ele está relacionado à infraestrutura, né, e bem como as barreiras, né, que o setor, né, impõe aí às pequenas prestadoras, né? Falando um pouquinho qual a relevância, né, essas empresas, né? Então, a gente percebe essas empresas são empresas com participação do mercado nacional até 5%, tá? Em todo o Brasil, ela atende mais de 5 mil municípios, né? Atingindo aí 1.041 cidades. Atualmente, temos mais de 22 mil PPPs ativas, né? Elas fornecem basicamente 91% das conexões em fibra ótica em municípios menores, né, com até 30 mil habitantes. 69% dos acessos são ali na região Nordeste. Ela atinge basicamente 93% dos domicílios e também tem um custo do CAPES de aproximadamente 66%, né, que dá em torno de 18 bilhões de reais. Esses foram alguns dos custos e barreiras estruturais, né, que a equipe encontrou. Então, basicamente, a questão do uso de postes, né, que é um assunto que já está vários anos aí na disputa entre a Anatel e a ANEEL, né, quem que é responsável pelo quê, né, enfim. A questão do impacto tributário também, né, como a carga tributária influencia a participação das PPPs no setor telecom. A questão também dos custos burocráticos, né, a questão de obrigações fiscais, tributárias, legais, etc. E também obrigações regulatórias da própria Anatel, né, seja de licenciamento, né, metas de qualidade, regras de atendimento, né, etc. Aqui esse gráfico tá anterior, ele foi originado também dessa essa mapa de palavras, né, que a gente fez, né? Então basicamente né, as maiores dificuldades que as empresas colocaram foi a questão dos postes, impostos, né, a questão de dificuldade de obter crédito, né, e também a burocracia, né? Falar um pouco a respeito da parte de créditos, né? Então, baseado no questionário, né, das 216 respondentes que eu comentei, né? Então, eles tiveram dificuldade de acesso a novas linhas de crédito, né? Ou seja, a gente perguntou, né, nos últimos 3 anos, a empresa ela tentou acessar alguma linha de crédito público, seja pelo BNDES, pelo FUSH, né? Então, a maioria falou que, né, que elas nem tentaram, né, porque acreditaram que a lei seria difícil, né, inviável, né. Comentaram também a respeito do alto impacto tributário por área, né, a respeito também dos editais de políticas públicas, né, se eles favorecem ou não, né, a participação das PPPs, e também a questão da prioridade, né, se a redução dos custos encarece ou não a operação no mercado, né. Bom, a gente também fez as perguntas abertas, né, que é basicamente a empresa indicar o que ela acha que poderia melhorar, né, a respeito no mercado, né. Então, a maioria indicou a questão do tributário, a questão de impostos, né, burocracia, regulação, a questão da concorrência, né, com as grandes operadoras, né, seja TIM, Claro, né, Vivo, etc. Os achados, basicamente, né, a equipe dividiu foram encontrados 7 achados, né, dividido em 4 tipos ali, basicamente. Então, os primeiros relacionados à barreira de infraestrutura, a segunda, barreiras de mercado e competição, a terceira, barreiras econômicas de financiamento e a última, relacionadas a políticas públicas, né? Então, vou passar rapidamente aqui. O primeiro achado, né, basicamente, foi a demora na atualização das regras de compartilhamento de postes, né? Então, é algo ali que a resolução conjunta entre a Anatel e a ANEEL, né, já se perdura há vários anos, né? Então, a gente percebeu que tem desalinhamentos, a Anatel e a ANEEL. As duas entidades dizem que desse ano não passa, né, a questão dessa solução.
E essa pesquisa, né, apontou, né, que o custo dos postes, né, foram um dos principais pontos, né, de atenção para a dificuldade de atuação das PPPs. Bom, o achado 2, né, foi basicamente a ausência de regras claras e definidas nos preços praticados no compartilhamento dos postes, né? Então, além da resolução ela não ser clara em muitos pontos, ela é bem desatualizada, ela não tem parâmetros claros, né, como que os preços são definidos, né? Além disso, né, foi identificada várias práticas discriminatórias na precificação dos pequenos provedores, né, principalmente pagando bem mais, né, que os grandes operadores. E principalmente indicando assim que em 83% dos casos dos provedores eles pagam valores acima do preço de referência, né, do mercado. Bom, o achado 3, né, a respeito ali da insegurança pública, né, na prestação de serviços públicos pelos provedores de banda larga, né, então foram identificados a ascensão de mercados ilícitos, né, principalmente ali com furto de cabos, né, eu acho que aqui Brasília sofre muito com isso, né, por exemplo. Então, por exemplo, em 2023, né, a pesquisa ali, principalmente no Rio de Janeiro, foram identificados que mais de 5,4 milhões de metros de cabos foram roubados, né? E é um problema crônico, né? Assim, que tanto o TCU indicou, né, que 4% das respostas mencionaram como a segurança pública, né, ela corrobora, né, uma dificuldade ali de atuação também dos pequenos provedores, né? Bom, o achado 4, aí já falando um pouquinho mais a parte de regulação mesmo, né? Então, existem impactos negativos na regulação assimétrica causada pelos critérios de classificação das PPPs. Então, o que se notou, né? Que existe uma lacuna, né, de informações sobre as infraestruturas da PPPs, né, o que afeta diretamente, né, as decisões regulatórias e a alocação de compromisso ali pela Anatel. Já o achado 5 também, né, relacionado ali à concorrência desleal, né, entre os provedores, reguladores e clandestinos, né. A gente notou lá que tem uma ocupação desordenada de postes, né, até por conta dos achados anteriores, né. Então, querendo ou não, há uma limitação da fiscalização e ausência de incentivos, né, que não permitem a boa competitividade no mercado para a atuação delas. E também, assim, embora tenha todos os problemas, né, o MCOM, a gente identificou, né, que o MCOM e a Anatel eles têm intensificado, né, esse combate à pirataria digital, né, especialmente resultando na apreensão né, de 166 milhões em equipamentos, né. Bom, o achado 6 já aquela questão que eu falei anteriormente a respeito do acesso às condições de linhas de crédito, né? Então, a pesquisa mostrou que as PPPs têm dificuldade em acessar o crédito e também desconhecimento que elas existem, né? E, além disso, há poucos programas públicos, né, voltados para esse público-alvo, né? E os que existem, né, que é o FUSH, o acesso a crédito, aí, enfrentam limitações operacionais. Só complementando, né, o achado 7 a respeito mais voltado a políticas públicas, né? Então, o que foi encontrado nessa auditoria? Que as principais iniciativas, elas são incipientes, fragmentadas e desestruturadas, né? O apoio estatal às PPPs, ela não configura a política pública integrada e efetiva. E, além disso, os recursos públicos, né, que geralmente são empregados por meio de compromissos ou obrigações de fazer, etc., eles são, em grande parte, recebidos pelas grandes operadoras, né? Então, havendo um desfavorecimento para as pequenas operadoras, né? E aqui no trabalho, né, basicamente, só um destaque aqui, a gente não fez a avaliação da classificação do SVE e do SM, né, que a Anatel, ela basicamente revogou, né, aquela norma 4 de 1995, já estavam vários anos, né, inclusive colocou uma abacaxi velho, então esse ponto não foi abordado na auditoria.
E também não foi avaliada essa questão da ação do antidumping, né, de fibra óptica, né, porque ainda está em discussão, né, entre os órgãos competentes. Bom, o segundo caso que eu quero trazer hoje aqui é a questão das autorizações de radiofrequência, né? Então, se a gente for olhar lá a LGT, a autorização de uso de radiofrequência, né? É o ato administrativo vinculado, né? Que é associado a uma concessão, permissão, autorização, né? E que atribui ao interessado por prazo determinado o direito de uso de radiofrequência, né? Lembrando que, né, o espectro, né, ele é um bem, um recurso limitado, né? Então, por isso que ele deve ser realmente bem pensado como vai ser licitado e utilizado pelas operadoras, né? Questão dos prazos, né? A autorização do uso de radiofrequência, ela terá o mesmo prazo quando for né, o serviço concedido, né, o permitido, e ela vai ter até 20 anos, né, quando for a autorização, né, do serviço de telecomunicações, né. E a extinção, né, ela vai se dar pelo advento do seu termo final, a transferência irregular, caducidade, renúncia ou a anulação. Bom, dentro do TCU, né, basicamente ele é feito por um processo de desestatização aqui no tribunal, né, aqui só trazendo um conceito aqui, né, desestatização é um processo em que o controle de uma atividade ou empresa ele é transferido, né, para o setor privado, tá? O fundamento legal está na CN TCU, né, de 81 de 2018, né, então como eu comentei com vocês, né, toda licitação do que a Anatel vai fazer para otorgar o uso de radiofrequência tem que passar pelo TCU, seja uma autorização inicial, né, ou também a prorrogação, né, de autorizações. Então, os exemplos que eu trouxe aqui foi aquela fiscalização, né, do tipo desestatização que a gente fez lá em 2021, do edital do 5G, né, que foram ofertadas as faixas de 700 MHz, 2.3, 3.5 e 26 GHz, e agora da faixa dos 700 MHz, né, aqui em 2026, para a oferta do 5G no Brasil. Né? E aqui o estudo de caso para trazer para vocês é justamente a prorrogação das autorizações de radiofrequências. Tá? Então, assim, até desde 2023, tá, a Auto de Comunicações autuou 13 processos, né? Tanto de primeira como de segunda prorrogação. Então, basicamente, né, a Anatel ela tem que enviar a minuta, tá, dos termos aditivos para a prorrogação das autorizações, né, com pelo menos 150 dias, né, para o TCU, né, analisar. Essa previsão está né, descrita ali na IN, né, TCU 81/2018, tá? E na LGT, basicamente, tem alguns requisitos, né? Quais são eles? Né? Basicamente, que o pedido de renovação, né, ela poderá ser apresentado pela operadora, né, de telecomunicações até 3 anos antes, tá, do termo de prazo original, e eles devem obedecer a 3 requisitos específicos, né, de acordo ali com o artigo 167. Quais são eles? Basicamente, o primeiro, né, que é o uso racional e apropriado das radiofrequências, né, e para isso a Anatel ela criou um normativo interno, né, que ela utiliza 3 índices, tá, de estudo para ver se realmente a operadora está utilizando ela de forma eficiente. Então, esse é o E, que é a eficiência de uso de espectro, o ITE, que é o índice temporal de EUE, e o INE, né, que é o índice mínimo de EUE. Então, assim, nos processos, né, para cada termo, né, de autorização das operadoras, a Anatel trouxe, né, a série de como esses índices estão sendo utilizados, né, pelas operadoras, e basicamente é isso, para ver se realmente a operadora está utilizando bem ou não, né, aquele termo de autorização que ela recebeu. Né? O segundo requisito é basicamente verificar, né, a gente verifica se a operadora ela, tem cometido ou não infrações reiteradas, né, e aí é pelo o procedimento de PAVOS, né, que é o procedimento de apuração de descumprimento de obrigações, que é instaurado lá na Anatel, e também se houve ou não uma necessidade de alteração da destinação do uso, né? Porque se precisou alterar aquela faixa, né, que a operadora for otorgada, né, recebeu o outorga, ela acaba que né, o processo de prorrogação não vai para frente. Então, por isso que tem que ser mantida, né, a
o objetivo inicial da faixa, né, que a operadora recebeu lá na outorga pela Anatel, né? Então, aqui trazendo um exemplo prático aqui, né? Então, esse processo aqui, né, que é o processo de primeira prorrogação, tá, de autorização da subfaixa de 1.800 MHz, né, conferida à empresa TIM, ele foi atuado em 2023, né? E basicamente era para a prestação do serviço pessoal móvel, né, nas regiões 1, 2 e 3, em 18 estados, né? No caso, né, o edital foi lá em 2011, né? As autorizações emitidas eram válidas até 30 de abril de 2023, né? E a proposta da Anatel era solicitar uma renovação por mais 15 anos, tá? Até 30 de abril de 2038. Né? Então, basicamente, acho que a letra está um pouquinho pequena, mas eram 5 termos de autorização, né? Então, esse termo 34, 35, né? Enfim, né? Se vocês olharem, todas essas são as áreas de prestação, né? Então, no estado do Norte, de Minas, né? Então, para cada termo de autorização, né? A TIM estava operando em determinado estado e cidades, né? E, basicamente, o que foi deliberado, né, ali pelo TCU, né, e apontado ali pela nossa área, né? Então, a gente, analisando o caso, a gente deferiu o pedido, né, que a Anatel tinha feito, né, mas a gente encontrou 2 achados, né, basicamente, não havia critérios objetivos, né, para avaliar o uso eficiente do espectro, né, dada a discrepância entre as melhores práticas internacionais do IT e as regulamentações da Anatel. Então, agora a gente tem colocado esse achado, né, a gente optou por deferir o pedido, assim, principalmente que era uma primeira prorrogação, e também a ausência de definição de critérios claros e objetivos para avaliar se os operadores cumpriram ou não suas obrigações, né? Já que existe uma fragilidade na função regulatória da Anatel. Aí é isso, pessoal. Desculpa aí pelo tempo, queria passar a maior quantidade de informações possíveis, né? E, enfim, estou aberto a perguntas se alguém tiver. E obrigado a todos aí. Que agradeço, Roger, pela exposição super detalhada. Não é fácil, né, as pessoas obterem esses projetos estando de fora do TCU, por mais transparentes que sejam, né? Esses dados, eles são de difícil concatenação, né? Já tem uma pessoa com a mão levantada. Se você quiser descompartilhar sua tela para nós Claro. podermos vê-lo melhor, é a Flora Lopes. Por favor, Flora. Boa noite, professor. Boa noite, professor Roger. Me escutam bem? Tá tudo... Sim. Sim. Ah, sim. Eu fiquei com uma dúvida. Esses 2 achados que foram apontados no caso TIM, que foi a ausência de critérios objetivos e essa discrepância com as melhores práticas, né? Elas foram sanadas antes do deferimento ou o TCU ele deferiu mesmo com essas fragilidades em aberto? E aí eu queria saber se isso não cria, caso tenha sido esse o caso, se isso não cria um precedente que pode ser problemático ou se eu já estou extrapolando possibilidades. Então, excelente pergunta. Na época, a Anatel estava em processo de atualização desse normativo, né, que definiu aqueles critérios de eficiência, né, que eu apontei. E pelo fato também de ter sido uma primeira prorrogação, né, a gente optou por deferir o pedido, né? Já nas de segunda prorrogação, acho que a maioria a gente não deferiu, assim, óbvio, por questões adversas, né? Mas, basicamente, a gente ponderou isso, né? Porque, primeiro, que a Anatel já estava em processo de atualização pelo normativo interno daquelas questões, daqueles índices, e também pelo fato de ter sido a primeira prorrogação daqueles termos específicos da TIM. Então, basicamente, foi isso. Entendi, professor. Obrigada. Tá? O Vinícius Oliveira. Vinícius, não estamos ouvindo. Acho que enquanto o Vinícius pode estar tendo algum problema com o áudio, Roger, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta minha. Claro. Vai fugir um pouco dos pontos que foram
especificamente levantados, né? É mais para testar, para tentar entender até onde o tribunal tem ido em termos de avaliação das políticas públicas e da implementação e execução dessas políticas. No caso do edital de 5G, né, e a EAF, a Certo. empresa que foi criada para administrar os recursos, Uhum. existia um entendimento do tribunal que foi definido lá na época do edital 4G de 700 MHz para a digitalização da radiodifusão no Brasil, em que o tribunal tinha emitido uma posição no sentido de que aquele recurso não seria recurso público, embora fosse um recurso editalício é, de interesse, né, do poder público e administrado de forma paritária entre poder público e entidades privadas. Uhum. E no caso da EAF, aparentemente seguiu a mesma lógica, mas o que era previsto no edital era de que ela seria administrada pela acompanhada diretamente pela Anatel. O decreto presidencial posterior, essa administração foi passada para o Ministério das Comunicações. Exatamente. Uhum. O Tribunal de Contas da União teve algum entendimento específico a respeito? Uhum. Houve algum, algum encaminhamento nesse sentido? Certo. Então, na época que teve o edital do 5G, inclusive, assim, eu não estava no tribunal ainda, né, mas o pessoal comentou que, assim, houve várias críticas, né, relacionadas a essa questão da entidade, né, se realmente assim, que foi criada realmente aqui para o Brasil, né. Então, eu lembro que a época a gente foi muito contra, né, com relação à entidade. E realmente o tribunal, se a gente vê o acórdão lá, parece que tem uma zona de penumbra, sabe, professor Márcio? Que assim a gente não sabe até quando, até onde, né, o TCU pode, né, intervir nessa entidade, porque ela não é algo público, mas embora ela administra, né, os recursos públicos, né? Então a nossa esperança é com essa representação que eu comentei, né, agora há pouco, né, que a gente recebeu de dos deputados, a gente tentar mostrar, né, que realmente está tendo alguns desvios, né, ali de conduzir, seja na condução dos procedimentos, né, para mostrar, falar, ó, esse modelo aqui não está funcionando bem. Então, e aí? Será que a gente vai, né, o TCU vai tentar atingir, conseguir, né, atingir mais ali essas entidades, né? Então, a nossa esperança é que com essa representação, né, os fatos que foram relatados lá, a gente conseguir, assim, deixar a posição mais clara do TCU, se realmente, né, até que ponto, né, a entidade pode, embora seja ela regulada ali pela Anatel, né, agora pelo Ministério das Comunicações, até que ponto, né, pode ficar, digamos assim, tão soltas, né, entre aspas, né? Então, a nossa esperança é essa, né, na representação. Pois é, e a uma dúvida minha, que confesso que eu não sei se o TCU se pronunciou sobre isso, é porque, no caso, foi uma modificação das condições editalícias que foram Isso, aprovadas exatamente. pelo E por TCU, meio, né? e por Uma meio coisa de se vai controlar isso, depois, mas o TCU tinha aprovado o edital, tudo isso, bem, não vejo com problema em. certeza. A questão é a mudança das condições editalícias, no caso da Isso, administração, né? essa foi a grande crítica, né? Com Tá. certeza. Eu acho que até Uhum. por isso, né, que foi o objeto aí de representação por aqui Entendi. do Congresso Nacional. Mas, assim, serão cenas dos próximos Claro, próximos claro, tá capítulos certo. aí, né? Vamos ver se o Vinícius conseguiu resolver o problema do microfone dele. Vinícius, Me você quer escutam? tentar? Ah, agora sim. Perfeito. Pode falar. Perfeito. Boa noite, professor. Boa noite, professor Roger. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida, mas que é mais uma curiosidade que eu queria expandir um pouco maior nesse campo, Claro. enquanto a atuação do TCU, que Claro. é na parte da CSEX Consenso, né? Na parte da atuação consensual do TCU. Aham. Nos acordos que são firmados no âmbito Você falou que os acordos são firmados no âmbito da Secretaria, há sempre a presença, né, a representação de alguém da área técnica correspondente à matéria, Uhum. mas a elaboração dos termos, né,
do acordo que é firmado, né, nesses quesitos regulatórios, essas matérias regulatórias, principalmente, são definidas pelo próprio TCU e acordadas entre as partes, ou ela advém ou vem de uma proposta, geralmente da própria agência, e aí depois isso é ajustado junto ao órgão, à entidade que está participando da negociação? Certo. Então, a SEX Consensus, igual eu comentei, né, anteriormente, é basicamente uma mesa. Imagina, a gente né, vai ter um coordenador da Consensus, ele vai chamar todas as partes, né, que entraram ali, então vai chamar os superintendentes da Anatel, né, os representantes da operadora, né, aí no nosso caso, for a Vivo, a Oi, a Sercontel, né, vai ouvir a unidade técnica, né, que é a gente que tem ali o conhecimento técnico, né, e vai ouvir todas as partes, como um elemento neutro ali, né. Então, ele vai fazer reuniões conjuntas com todas as entidades, depois eles fazem reuniões separadas, só com a Anatel, só com a operadora de telecomunicações, só com a gente. Então, ela ouve todas as partes, né, e chega no final, ó, eu acho que os melhores termos são esses aqui, vocês estão de acordo? Né? Aí, não, a gente precisa desse ajuste aqui. Aí, no final, faz outro ajuste. Estão de acordo? Então. Aí, depois disso, a matéria é submetida, né, para o plenário, né? Aí lá, sim, né, a gente até brinca, né? Depois que o processo sobe para lá, a gente perde um pouco o controle, né? Eles podem, o plenário pode concordar totalmente, né, com a posição da unidade técnica, pode concordar parcialmente ou ser contrário, né? No caso, por exemplo, do exemplo da Oi lá, eles votaram a favor, né, do que a SEX Consenso propôs, né? No caso, a unidade técnica da de comunicação, a gente foi voto vencido, né? A gente votou contrariamente, né, porque eu acho que os termos lá, acho que forneciam um grande risco, né, de não serem cumpridos, né? Imagina, hoje já tinha pedido falência 2 vezes, né, na segunda recuperação judicial. Então, a gente foi voto vencido, né? Mas acabou que o acordo foi aprovado. Então, basicamente é isso. A SEX Consensus, ela ouve todas as partes, faz o termo, né, que são acordados entre as partes e sobra para o plenário fazer a votação, né? Enfim. Entendi, professor. Aí, complementando essa pergunta, nesse tipo de acordo, às vezes podem ser firmados termos específicos, né, naquele contexto, que possam ser mais favoráveis, talvez, né, ou então que vão além do que estabelecia-se em uma outra resolução do órgão regulador, né, para o setor em geral. Então, por exemplo, em uma conversão, na passagem, né, dos serviços móveis para a banda larga, não, perdão, para o SMP, né, podem ser negociados condições diferenciadas em relação ao público em geral. Já foi questionado, né, junto ao TCU ou judicialmente, se isso seria, né, violador de um princípio de isonomia ou se isso violaria os deveres da própria agência de consultar o público, de consultar as outras concorrentes do setor, né? Porque aí é um processo que oferece, né, acaba resultando em condições, de certa forma, privilegiadas para um determinado ente e sem a participação do setor como um todo, né, que está submetido a outras regras. Isso já foi questionado? Não foi questionado, mas foi meio que, assim, falando especificamente do setor de telecomunicações, depois que a Oi entrou, basicamente as outras operadoras entraram também, né? A questão foi daquela alteração que teve na LGT, que é a Lei 13.849, né, que possibilitou a adaptação, né, do serviço de telecomunicação de telefonia fixa de concessão para autorização, né? Então, assim, não foi questionado isso, mas, querendo ou não, as empresas viram que era possível, né, de tentar conseguir ali alguma coisa, e todas as outras entraram. Então, primeiro foi a Oi, segunda foi a Telefônica, depois a Algar, e a gente está com a Sercontel, né, agora, né, enfim. Entendido, professor. Muito obrigado. De nada, obrigado, Vinícius. Desculpe, eu estava sem som. Muito bem, Roger. Acho que foi super interessante, muito rica a apresentação.
E eu queria muito agradecer em nome da Faculdade de Direito, da UNB, a sua presença. É muito importante nós ouvirmos quem está dentro das instituições e que acompanhou de perto o funcionamento de aspectos relevantes da atuação setorial, né? E a atuação do Tribunal de Contas da União vê por dentro, né? E participa desse processo há muito tempo e tem desenvolvido uma atuação sinérgica, né, com as agências reguladoras, não só, né, de órgão de controle, mas também colaborativo em certos pontos, quando solucionou, por exemplo, o caminho dos investimentos da digitalização da radiodifusão, que nesse caso funcionou bem, né? A questão é de como se acompanha, né, cada um dos casos, né? Então, eu queria agradecer muito em nome da faculdade, e as últimas palavras são suas, por favor. Ok, isso. Obrigado, professor. Mais uma vez, reforço o agradecimento aqui pelo convite, tá? Agradecer a todos os presentes. Acho que essa discussão, né, de chamar vários palestrantes aqui de diversas áreas, eu acho que enriquece muito, né, o setor, acho que o meio acadêmico, todos os estudantes que estão aí. A gente fica aqui de portas abertas, à disposição, né, para uma próxima edição, né? Pode contar com a gente aí, que a gente vai atender da melhor forma possível aí o pedido de vocês aí.